Bom dia, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Bem-vindos a mais um trimestre da Escola Dominical, onde nós vamos estudar a carta de Paulo aos Efésios. Vamos orar agora, vamos pedir ao Senhor para falar conosco nessa manhã. Pai, nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas, Deus, e concordamos, Deus, com a Tua vontade para nós, que é perfeita e agradável para esse dia. Abre o nosso entendimento, Pai, e nos dá mesmo, Deus, a porção diária para nós, daquilo que só tem de melhor para cada um, Papai. Abençoa, Deus, todos os professores da Escola Dominical. Abençoa esse tempo, Papai, que nós dedicamos para estudar a Tua Palavra e conhecer mais do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos lá? Vamos falar então sobre a carta de Paulo aos Efésios. Paulo escreveu essa carta no período da sua terceira viagem missionária. Paulo está aqui, em Éfeso, né? Ali perto de Esmirna, Pérgamo, na região da Ásia, Antioquia, Listra, Rhodes, Derbe, Tarso. Aqui a gente tem aqui a parte toda da viagem de Paulo, né? Vamos lá. É a coroa dos escritos de Paulo, chamada também de Rainha das Epístolas. O tema dela, Jesus Cristo é o cabeça e a igreja o corpo. Ele é o cabeça, nós como igreja somos o corpo. A bênção de Deus, ela vem da cabeça e escorre até os fios da barba de Arão, como está escrito no Salmo. Ele é o cabeça, nós o corpo. O propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Não sei se você concorda com isso, eu concordo. Seu conteúdo nos leva à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Quanto mais você conhece o Senhor, mais você se aproxima dele, mais você tem esse desejo de adorá-lo e de que a sua vida sofra uma transformação. Esse é um dos objetivos dessa carta. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo uma coisa interessante ali, eu peguei esse versículo lá no livro de Atos, porque é o seguinte, Paulo está dizendo assim, olha, publicamente e de casa em casa. Qual é o tempo que nós temos vivido, amados? O tempo de público ou o tempo de casa em casa? Tempo de casa. Vamos aproveitar esse tempo para aprender e desfrutar daquilo de melhor que Deus tem para nós. E Paulo está dizendo assim, termina dizendo, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo recebeu isso diretamente do Senhor, amados. Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Então eu queria que você fizesse um gancho, anunciando publicamente, de casa em casa, dando, porque é melhor dar do que receber. Amém? Vamos praticar isso nesses dias que temos vivido. A autoria. Em suas 13 cartas, ele sempre se revela como Paulo, nunca como Saulo. Sempre como pequeno. Ele inicia a carta dizendo que ele é apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Não foi vontade de um homem, não. Não foi ninguém que escolheu Paulo, foi o Senhor mesmo, né? Lembra no caminho para Damasco, quando ele caiu ao chão, e ali o Senhor se revela para ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele pergunta, Senhor, quem és? Eu sou Jesus a quem você persegue, né? Então Paulo teve a revelação dele particular, e Deus é particular, amados. Deus não deixa para ninguém te avisar, Ele mesmo fala com você. Ele se refere também a Ele mesmo como prisioneiro de Cristo, no capítulo 3, versículo 1. No capítulo 4, ele se fez prisioneiro no Senhor, e no capítulo 6, no versículo 20, o que ele fala? Embaixador em cadeias. A cidade de Éfeso. Aqui ele evangelizou durante 3 anos, né? Essa aqui é a Diana, chamada Diana dos Efésios. Está vendo aqui a quantidade de seios que ela tinha? Estão relacionados à fertilidade. Ela era Deus também chamada da deusa da caça. Os lenços e aventais usados por Paulo curavam as pessoas, levavam as peças de roupa dele para curar as pessoas. Quando Paulo chegou naquela cidade, irmãos, ele começou a aprontar um alvoroço. E ele se deu de cara com isso aqui, olha. Era uma das metrópoles mais importantes daquela região. Os impressionantes monumentos cívicos que haviam lá naquele lugar.
o templo de Ártemis, ou Diana, né? Ártemis chamadas pelos gregos e Diana pelos romanos. Era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com a capacidade para 20 mil pessoas. Não creio que seja esse aqui não, mas é um exemplo dos que tinha naquela cidade, né? E lá no livro de Atos, capítulo 19, quando Paulo começou a pregar, há uma passagem muito interessante, porque um homem chamado Alexandre, ele começa a não querer dizer que tinha que resolver as coisas, que eles não podiam fazer daquele jeito, e eles começam por 2 horas a gritar: grande é a Diana dos Efésios. A idolatria naquele lugar era muito grande. E quando Paulo começa a mexer naquela idolatria, os homens da cidade começam a perseguir Paulo também. Em resumo, são 6 capítulos, 155 versículos. No capítulo 1, só para a gente lembrar o que a carta de Paulo aos Efésios fala para a gente guardar isso. Para toda vez que a gente tentar lembrar de onde vem, saber que foi desse período de Efésios. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, que nos amou antes da fundação do mundo. Lembra desse versículo? Depois você vê lá no capítulo 1. Capítulo 2. Porque pela graça sois salvos. Mediante o quê? Mediante a fé. Mas isso não vem de vós. É dom de Deus. E nem vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Para que andássemos nelas. Paulo fala sobre isso. Capítulo 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Capítulo 4, Paulo está falando sobre irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Amados, esse versículo ele é muito importante para nós que caminhamos com o Senhor. Para que eu possa fazer, para que você possa fazer sempre menção disso. Não deis lugar ao diabo. As notícias hoje, elas têm sido espalhadas pelo mundo. E eu torno a dizer para você, não deis lugar ao diabo. Não fique com pensamentos, ocupe sua mente com aquilo que realmente traz louvor para o Senhor, para aquilo que realmente edifica, para aquilo que é puro, para aquilo que é respeitado, como o apóstolo Paulo diz. Capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus e andai em amor como Cristo vos amou. Esse versículo para mim é um versículo que me acompanha desde a minha conversão. Andai em amor. Lembra que nós falamos numa aula passada sobre andar? Conheçamos e prossigamos. Andai em amor. Atitude de continuidade. É o que nós temos que fazer. São 15 dias em casa? Continue. 16? Continue. 40? Continue. O tempo que Deus te permitir passar por essas coisas, ande, continue, movimento na sua vida. Amém? E depois no capítulo 6, quanto a mais, irmãos, sede fortalecidos. Paulo vai falar sobre a armadura de Deus, irmãos. Irmãos, é tremendo imaginar que Paulo, talvez, assentado numa cela, preso, Paulo estivesse olhando para um daqueles soldados e começasse a escrever a respeito daquilo que ele estava vendo no soldado, o capacete, a couraça da justiça, a espada, as botas, o cinturão. Paulo começa a escrever e usar aquilo que ele sempre pediu para poder perseguir os cristãos. Paulo pedia cartas para que ele chegasse nos lugares e tivesse autoridade para fazer o serviço que ele tinha que fazer. Matar, prender, fazer tudo isso. Paulo tinha cartas e Deus mais tarde vai usar Paulo através de cartas para nos edificar, você e eu. A mensagem da carta para novos convertidos falava sobre imoralidade, bebedeiras, idolatrias, né? Como o povo, os nicolaítas praticavam. Quando João está escrevendo a carta em Éfeso, João fala que Deus sabia das coisas, Deus dizendo através do anjo da igreja, que o problema deles todo é que eles tinham deixado o primeiro amor. Ali ele cita os nicolaítas, que ele também detestava as obras, assim como o anjo da igreja detestava as obras dos nicolaítas, né? Nós vamos ver daqui a pouco o que eles faziam. A carta vai falar sobre unidade e paz entre judeus e gentios, né? Que tinham se convertido. A perspectiva pastoral, o cuidado de Paulo, que era sempre muito grande, com todas as igrejas que ele fundava. A combinação de doutrina, fé e prática. O que Deus fez e o que espera da igreja. A salvação e a vida cristã. Paulo está falando aqui, né? Aqui tem um templo lá da cidade de Éfeso.
A salvação e suas implicações para a vida cristã, é o que eu acabei de dizer. O Senhor te salvou e Ele te dá agora as instruções para como viver nessa vida. Os nicolaítas eram discípulos de Nicolau de Antioquia. Nicolau pregava libertinagem cristã e ignorava o corpo físico como templo do Espírito. Paulo fala, vocês não sabem que vocês são templo de Deus, templo onde habita o Espírito de Deus? Promovendo assim a prática de imoralidade sexual entre os cristãos. Ainda podemos acrescentar que tal ensino está correlacionado com a mesma imoralidade sexual pregada por Balaão, que nós vamos ver isso na carta de Paulo, na carta de João, à igreja de Pérgamo também, logo depois da carta de Éfeso. O Espírito Santo que a gente não pode deixar de lado nessa carta, o papel dele, que ele mostra para a gente, que é muito importante, nós somos chamados de selo da propriedade exclusiva de Deus. Lembra que Pedro fala? Vós sois a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, sacerdócio real. Isso é você, sou eu. Temos um selo, o selo do Espírito Santo, para poder suportar, irmãos, tudo que temos vivido. A presença poderosa de Deus que faz de nós o povo de Deus e o corpo de Cristo na terra. E eu quero encerrar essa aula com as palavras do apóstolo Paulo no final da carta aos Efésios. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, que o Senhor te abençoe nesse dia e até a próxima vez que pudermos estar juntos, se o Senhor assim nos permitir. Um abraço e fiquem com Deus.